Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Rodrigo Osso aqui junto com a Dilson Avelino para a gente seguir a estrada que anda esburacada, anda cheia de remendo. A narrativa não é mais tão boa quanto era antigamente, parece papo de velho, né? Mas quem acompanha a saga dos irmãos Winchester sabe que a partir da quinta nós estamos nessa montanha-russa, mas nós não vamos abandonar vocês. Nós vamos até a 15ª. Talvez traremos surpresas e ainda vou soltar uma enquete para que vocês opinem se vocês querem que a gente visite o spin-off. Eu espero que não, porque é muito ruim, mas se vocês quiserem, a gente visita. Adilson, seja muito bem-vindo. Comece como você quiser, por onde você quiser, que eu estou organizando aqui o que ouviremos ao longo dessa nona temporada, porque se a gente depender da trilha sonora, nós estamos a pé. Rapaz, o pior é que é bem isso mesmo. Salve, galera. Bem-vindos de volta aí, galera que tá acompanhando a gente no Empalão aqui. A gente vem numa estrada meio esburacada, como tava falando o Orso, desde a sexta temporada, porque acho que a sexta temporada ela compôs muito bem ali o que vinha sendo feito até a quinta temporada, ela encaixou legalzinho, mas a partir dali, principalmente o advento da sétima temporada, realmente é bem desanimador. Muita gente chegou a largar a série ali, né, na sétima temporada. Eu quase larguei, confesso que na sétima temporada eu quase larguei. E aí eu retomei depois porque alguns colegas, alguns amigos disseram que, olha, a temporada 8 tá boa. E eu perdi a temporada 7, não assisti a temporada 7 conforme ela estava sendo lançada. Eu perdi ela. E aí, realmente, eu tolerei a sétima e aí eu me recompus ali na oitava temporada. A gente tá abrindo aqui agora a nona. E essa temporada, eu gostaria de ressaltar aqui que, na minha opinião, apesar dos pesares, é uma das melhores depois da quinta temporada, né? Até a quinta Exato. é como se fosse tudo uma coisa só, É né? aquela coisa, depois da queda de Kripke, né? É uma É, das melhores temporadas, sim. porque aqui nós temos o aparecimento de personagens que vão se tornar icônicos ao longo da lore principal. São Uhum. personagens que vão se tornar marcantes, que vão ganhar a nossa admiração e ou o nosso ranço. Pode começar então acelerando o empalão. O episódio 1 não tem como a gente furar Não dá, não esse dá. começo, porque nós já explicamos para vocês que nos acompanham. Então segurem aí no banco de trás, podem abrir o vidro. Se fizerem sujeira, vão ter que limpar. Então acompanhem o que vai ser essa nona temporada. I think I'm gonna like it here. Eu acho que vou gostar daqui. Exatamente. Como sempre, a gente não pula episódio um, os comecinhos é difícil de explicar, eles explicam coisas da temporada passada e eles abrem o arco que vem por aí, né? Esse não é diferente. A gente teve ali, no final da oitava temporada, o Sam precisou cumprir umas tarefas, né? Ali, Sim. enganados, todos enganados pelo Megatron, né? Gatron. Metatron, que esse que vem se provando ser um grande de um FDP ao longo de cada episódio que você vai conhecendo ele aparece Ele é realmente o como um alfa dos anjinho. carniça. O Metatron, se a gente fosse definir, É, ele é o alfa exatamente. dos carniça. Exato. E ele é tão desses que é por isso que eu acabei gostando, porque a gente estava sentindo falta de um personagem como o Lúcifer, por exemplo, após a Sim. quinta temporada, né? Com um propósito, né? Então ele propôs aquelas tarefas, né, para o Sam, e essas tarefas, na verdade, estavam matando ele. O corpo dele começa a se desintegrar por dentro, né? E tal. E então a gente começa na temporada já com o Sam em coma, né? Porque se o pessoal se lembra bem, quem não assistiu aqui, quem não assistiu lá os episódios, as temporadas mesmo, a oitava temporada termina com os anjos sendo todos expulsos do céu, né? Graças a um feitiço do Metatron, que ele disse que na verdade era para reconstruir o céu, enganou todo mundo bonito, né? Ele é pior, um anjo que foi pior do que o Crawler, Pior que o tio né? Lu. O tio Lu ficaria orgulhoso. Pois é, ele fala, quem te viu, quem te vê, Metatron. Até porque esse ator ele consegue entregar um Metatron que tem uma cara de pilantra, né? Ele tem uma cara Tem, daqueles velho cachaceiro, não parece? exatamente. Você E olha o para ele, ator é sensacional, ele não inspira confiança, ele não inspira modo lealdade. algum. Você olha para ele, e você tem certeza que ele vai te ferrar. Mas ele tem um somebody Exatamente. love que ele te convence que você precisa ser ferrado. A verdade é essa. Exato. Exato.
E o pior de tudo é que o Metatron, nesse final de oitava temporada, ele expulsou os anjos todos e o Castiel entre eles, obviamente, né? O Castiel também. Só que o Castiel ainda sofreu um efeito colateral adverso não esperado da medicação, que foi ele perdeu a graça, né? Ele fica literalmente um desgraçado, né? Sem a graça, né? Então, isso também acaba pavimentando o nosso caminho aqui da nona temporada. Nossa estrada também vai passar por esse detalhe importante que é a graça do Castiel, Nós já né? explicamos em temporadas anteriores que a graça de um anjo, de um arcanjo, é como se fosse a mana. É de onde ele tira o poder, é o que alimenta, é a sua fonte de poder. Quanto mais graça, mais forte, mais poderoso. Quanto menos graça, mais desgraçado, mais sem graça, mais inútil, mais próximo dos humanos ele está, porque ele não tem como usar nenhum dom angelical dele. E aí, como a Dilson colocou, senta lá se desfazendo e acontece algo inesperado. O Dean apela para tudo e todos, porque eles fazem isso, eles flertam com esse quase morte, com esse morte e volta, é uma coisa Uhum. recorrente da série já. E aí vem o Ezequiel, que mais tarde nós vamos descobrir que não é o Ezequiel, né? Eu não vou dar o spoiler agora. E aí ele faz uma proposta. Se o Sam disser sim para ele, ele cura o Sam. Ele tem a habilidade de restaurar o Sam. E aí aquela coisa, fudido por fudido truco. Eu acho que ele não tinha muita opção, muita coisa para alternar ali. Ele convence o Sam a aceitar e o Sam é restaurado. Lembrando que o Sam tem um muro que está ruindo. Lembrando que o Sam Winchester é aquele mesmo Sam Winchester que a gente viu, que foi para a jaula, que falou sim pro tio Lu. Quer dizer, ele parece uma coxa de retalho de vó, do tanto que o corpo dele já foi refeito, do tanto que a alma dele já foi refeita, né? Então, depois de mais esse recall, o que será que virá se tornar o nosso Sam Winchester? Uhum, uhum. E esse episódio, ele é tão interessante que ele traz inclusive o Bob, né? Porque o episódio começa com o Sam em coma, e na cabeça dele ele tem lá o Dean e o Sam, representando dois lados, o Dean e o Sam, não, o Dean e o Bob, cada um representando um lado ali, né? Um mais lógico e tudo, né? O outro mais emocional. E o Bob, então, ele aparece aqui, né, nesse episódio para a gente matar um pouco a saudade dele. E né, a gente tem o Ezequiel, que ele é um anjo que está caído também, portanto está machucado, ele não está com seus poderes 100%, nenhum anjo mais está, né, com seus poderes 100%, 0% só o Castiel até então, né? Ele está na condição de humano, mas lembrando que quando o anjo Ezequiel precisa convencer o Sam a de sim, é porque a gente já explicou isso também em outros episódios aqui. Diferente de demônios, os anjos não podem simplesmente possuir qualquer pessoa. Não podem, eles precisam serem aceitos. Foi assim, inclusive, com o próprio Lúcio, né? Então, o Ezequiel, ele precisa do sim, e ele, na mente do Sam, ele não está sendo possuído, ele está sendo simplesmente restaurado ali temporariamente. O Ezequiel explica isso pro Dean, que ele precisa permanecer um tempo lá dentro, justamente por não estar com seu poder total. Né? Depois a gente entende que, na verdade, ele está meio que se camuflando ali dentro, né? Ele está mais que se escondendo, né? Exatamente. Ele está usando o Sam como um armário para ficar longe Exato. do Bugman. É bem Boa referência. interessante, é bem interessante. E aí agora a gente não pode passar do 2. A gente tem que esse começo ir com vocês para a gente desenhar o que vai ser esse arco. E é o Devil May Care, fazendo uma graça com o famoso game, o Devil May Cry, né? Um May game muito Cry. legal da Capcom. Não nos patrocina, nós jogamos, nós gostamos. Poderia mandar uma cópia do novo para nós, a gente ia gostar. Mas aqui o Sunny e o Dean capturam o Crowley para dar uma interrogada nele para entender o que está acontecendo, para ver o que ele sabe sobre os anjos caídos. E aí o Kevin tenta traduzir a Tábua dos Anjos. Vocês já Uhum. viram, nós já trouxemos para vocês o Kevin, um Winchester honorário, é um profeta do Senhor que a gente já tem aquele carinho, e ele foi o eleito para traduzir as tábuas com informações vitais dos anjos e dos demônios. Nós temos duas classes de tábua, e aí nessas tábuas tem pontos fortes, pontos fracos, tem como restaurar e como destruir.
todas essas criaturas. Então todo mundo tem muito medo e está muito atrás dessas tábuas todas, justamente por isso. E aí o momento mais interessante é que o Crowley se oferece para ajudar o Sam e o Dean e ele fica mantido sob custódia no bunker. No Agora bunker. sim, os Winchesters têm um bunker para chamar de seu, eles têm um CPF, eles têm agora um cantinho para estacionar o Impala fora das intempéries do sol e chuva, e eles colocam o Crowley ali mais para entender como ele pode ajudar ou o que fazer com ele se ele fizer alguma coisa, do que para esperar realmente uma ajuda dele. É para ganhar um tempo para o Kevin tentar traduzir isso, né, Adilson? Exato, e esse episódio ele acaba tendo um peso porque teve o evento da morte da mãe do Kevin, né? Por conta do Crowley, né? E o Kevin ele quer vingança, ele quer matar o Crowley. Todavia, o Dean entende que eles agora precisam manter ele vivo, pelo menos, ó, viu? Mantém ele vivo até a gente conseguir. Depois eu solto você no quarto escuro com ele lá, ele preso, e Exatamente. você 5 minutos sem perder a amizade, né? Depois você leva lá Mas no cantinho da massagem, né? exato, exatamente. E também esse episódio ele começa a mostrar pra gente já que o Dean e o Kevin se aproximando um pouco mais, né? Ganhando aquela amizade mais forte mesmo, né? E por isso a gente chama ele de um Winchester honorário, né? A partir desse Sim. momento a gente começa a ver ele realmente não sendo só um instrumento que traduz, né? Mas como realmente tem uma importância para eles ali realmente como pessoa mesmo. Isso é bem Agora interessante. que a família Winchester tem um lugar fixo, eles vão Isso. realmente recorrente agregar pessoas para trabalhar com eles, para morar com eles. Eles vão interrogar criaturas. Eu acho que a série ganha um outro ar a partir de agora. É. Eles não são itinerantes mais, eles têm uma base e Uhum, uhum, muitas coisas vão acontecer nessa base. Eles conseguiram introduzir legal essa base no contexto da uhum. história. Eu achei É. bem bacana. Mas nós temos aí o terceiro episódio. Depois desse, eu vou soltar o volante do Impala e vou deixar para o nosso Adilson o Avelino do Ampliadamente. Se você ainda não conhece Ampliadamente, vai lá, curta, compartilha, se inscreva no canal. O Adilson ainda não soltou entrevistas maravilhosas que eu já tive o contato, ele já me mandou uns trechinhos, eu já sei o papo como vai ser, com quem vai ser. Mas eu não vou dizer nada, porque não adianta me levar no cantinho da massagem, não adianta me levar para interrogar. Eu tenho informação de bastidor aqui que o Adilson pediu até que para que eu não revelasse, mas vocês estão com a gente, vocês merecem esse spoiler. Provavelmente essa compilação nova deve vir ou no final de dezembro ou no começo de janeiro. Mas essas entrevistas todas elas já estão sendo feitas, já está acontecendo. Ele está selecionando o pessoal, inclusive eu agradeço demais o pessoal que está entrando em contato com ele, está mandando sugestões de pauta de pessoas e Bacana. personalidades interessantes para que ele venha compor a agenda do ano que vem. Então, continuem apoiando, curtindo e ampliando a mente de vocês. Esse episódio 3, I'm no Angel, eu não sou um anjo. O Dean e o Ezequiel, entre várias aspas, pois sabemos que não é o Ezequiel, eles caçam o Castiel, que está vivendo como um humano. É cem engraçado por porque cento não é o Dean, não é a Casca, é o próprio Castiel experimentando essa humanidade, uma vez que ele não tem mais graça, uma vez que ele não tem mais o que torna ele anjo, né? O que faz com que ele ligue os poderes dele. Eles vão caçar o Castiel e encontram um refúgio dos anjos. Tem muita coisa interessante acontecendo ali. E eles caçam por ordem do Bartolomeu. O Cass se adaptando à vida humana, trabalhando numa lojinha de conveniência, aprendendo na pele as dificuldades de realmente ser mortal. Sendo gente como a gente já sabe que o barato é louco, sabe que não é fácil. Agora imaginem alguém tendo que passar por essa experiência. Eu acho que o Real Redemption do Castiel, para mim, é agora e não nas temporadas passadas, onde ele teve que fazer um meia-culpa aqui, um meia-culpa ali. Eu acho que agora que ele está entendendo o que é ser humano, quando ele voltar a se tornar um anjo, um arcanjo, um rei da porra toda, ele vai, além de entender melhor os humanos, ele vai saber como ajudar, né? O que você achou de Eu Não Sou um Anjo? Cara, esse é um dos episódios que eu mais gosto dessa temporada, porque a gente conhece um Castiel humano, e como você bem colocou, não é o Jim Novak, a Isso, casca, é a consciência do anjo Castiel. exatamente.
né? No começo eu confesso que eu fiquei meio confuso assistindo, porque eu entendia meio que como o Jim. Pô, mas o Jim Aham. revivendo isso, por que tá tão estranho? E não é, realmente é o próprio Castiel, né? Então, ele que era um anjo, e para ele tudo era, apesar de uma casca humana, com o poder angelical dele, ele não sentia nada do que a gente sente, né? Então, ele aprendia sobre, ele vinha aprendendo, né? Mas nesse episódio a gente vê ele confrontando fome, sono, dores, né? Vergonha, que ele não tinha nem essa noção, né? Ele era meio, Sim. né? E agora não, tudo isso para ele é tudo novo. E ver como se fosse realmente um anjo vivendo isso, tipo, dá vontade de dizer: tá vendo como é bom? É, Tá vendo como exatamente. é? E aí, Não é tão queridão, fácil. tá fácil? Tá gostoso? Exato, exato, né? Então ele vem, a gente vê, acompanha ele tentando se misturar na sociedade agora como humano, né? Ele tenta servir numa igreja, né? Trabalhar numa igreja, ele chega a pedir comida, né? É realmente alguma coisa, uma coisa pro personagem muito interessante. E eu já comentei isso na outra temporada, em outro dos vídeos aqui sobre outra temporada, que não me agradou o que foi feito com o Anjo Castiel de transformar ele no vilão do negócio, né? Mesmo que sem querer, usado e tudo mais, né? Ele foi meio que um bondinho, uma balsa usada para atravessar o rio, mas para mim foi ruim porque desconstruiu o personagem. De todo jeito, essa temporada para mim tem esse revés que é positivo nessa cagadinha que fizeram lá atrás, que é a redenção do personagem. E aí eles souberam, para mim, souberam trabalhar bem essa questão da redenção dele, né? E a reconstrução do personagem a partir dessa temporada. A partir deste Exatamente, é episódio, um mais reset especificamente. talvez que nenhum outro anjo teve, né? Essa Teve. possibilidade de ter a Uhum, experiência realmente humana. exato. Você quer Uhum, ajudar os humanos, entenda como eles são, viva como eles vivem, né? Uma coisa bem exatamente. assim. E para E a onde gente tem vamos, aqui. Adilson, ô Avelino? Só concluindo desse episódio ainda, o Por 3 favor, ele fala aí. eles nos mostra já que os anjos estão divididos em grupos ali, Sim, né? Tem o do anjo do Bartolomeu, então, né? O antigo grupo da Naomi, né? sim. E eles se juntam, como você falou, eles começam a querer ir atrás do Castiel, né? E nesse episódio, o próprio Ezequiel, né? Chega a convencer o Dean de que ter o nosso querido anjinho não mais anjo por perto não era bom, né? Não era interessante ter ele por ali, que ele começou a mostrar ele como uma ameaça, né? E tal, para afastar ele ali, né? Então o Dean acaba, isso foi uma coisa que doeu bastante. O Dean acaba expulsando o Castiel do bunker. Expulsa ele do grupo. O lobo alfa expulsou o lobinho da alcateia, né? Sim. Ficou uma coisa bem assim, né? E isso é uma coisa que eu não gostei do Dean, e é o meu personagem favorito, mas é uma coisa que. E isso é uma coisa muito legal na série, que não importa quem é seu personagem favorito. Uma hora ou outra você vai ter que discordar dele, né? Porque é muito Exatamente. humano. Ele é É, escrito de forma eles muito são tão humana. orgânicos que eles fazem cagada, querendo você o É, mal. é como se fosse aquele seu amigo que você ia lá e dar um peteleco nele. Ô, você tá louco, Isso! cara? Você tá Exatamente. louco? Você pôs o Castiel pra fora, mano? Exatamente. Fala, mano, Não, não dá. você sem noção nenhuma. Eu Tem acredito que eu noção nenhuma. saiba para onde o Adilson vai nos levar, mas eu quero que ele nos conduza. E aí? Nós temos um banker, nós temos uma galera se juntando, nós temos o Kes agora tomou um pedala Robinho, agora foi expulso do banker, foi expulso do convívio dos Winchester. Para onde vamos? Não sei se é esse episódio que você tinha pensado. Eu vou mencionar um porque eu quero ir para outro. Vou mencionar aqui o episódio 4 porque ele traz a Charlie novamente. Todo mundo ama a Charlie, né? Ele traz ela, né, no episódio chamado Festa do Pijama, né, o Slumber Party. Sim. E todavia eu não gosto desse episódio. Galera que tá aí, já deixa nos Esse, comentários. Você pessoal, gosta é desse o episódio? episódio, o fatídico episódio, onde nós comentamos Exato. anteriormente que a Charlie vinha de uma forma forçada, ela vinha para fechar um arco que não faz muito sentido, então trouxeram ela para. Imaginem vocês que acidentalmente a bruxa malvada do Oeste e a própria Dorothy do livro de Oz venham parar dentro do bunker. Então, nada é mais maluco que isso, mas continue. A menção honrosa realmente era justamente sobre a Charlie, sobre isso. Era esse link que eu queria fechar. Continue, por favor. Não tinha como não mencionar, porque realmente é uma personagem que a gente gosta, eu gosto muito da Charlie, mas esse episódio, o que fazem com a personagem aqui,
é totalmente desnecessário. Eu fico imaginando na hora de escolherem os episódios que iam e falaram, viu, deixa o estagiário escolher um episódio que ele nunca escolheu nenhum. Ele falou, eu queria aquele do Oz, né? Do mundo de Oz. Ah, velhão, sério, cara? Tá bom, vai, escolheu, né? E ficou, né? Não era um episódio. Tinha-se outras formas de trazer a personagem de volta com peso, né? Com uma Nossa, referência A mais Charlie forte. daria milhares de possibilidades e oportunidades, porque Sim, é uma personagem sim. fácil de linkar com esse universo, né? Exatamente, exatamente. Então, eu não gosto desse episódio, mas não tinha como realmente não mencionar, né? Então, esse é o episódio que, na verdade, põe um fim na Sim, personagem, né? sim. Ela acaba se sacrificando, né, para derrotar a bruxa. E ela Rapaz, que caminha doideira! pela estrada de tijolos amarelos. Misericórdia, furem meus olhos, furem meus olhos. É duro, esse episódio é duro de ver. Esse episódio é duro de ver. Então, vamos seguindo aqui, que eu ia, na verdade, para o episódio 5, Por né? favor, vamos lá. Que é o Dog Dean Afternoon. Dog Dean Afternoon, a tarde de cachorro do Dean. Quem assistiu esse episódio já sabe que não tem como pular esse episódio, que a gente tem bons fillers ao longo de todas as Tem, temporadas. E esse com certeza é um dos melhores. tem. Esse aqui com certeza é um dos melhores. Porque eles estão investigando o quê? Mortes onde parte dos corpos são comida, né? A pista ali acaba levando eles até um cara, né? E esse cara, ele consome partes de animais para para poder ter os seus poderes ali, né? O Dean, ele faz um feitiço que permite ele se comunicar com os animais. Ele precisava conversar com o cachorro, né? O que me lembra aqueles episódios que a gente já teve antes, né? Do Skinwalker e tudo, né? Esse não era o Skinwalker, ele não podia se transformar num homem para conversar com o Dean, então o Dean resolveu fazer o contrário. E se eu conversasse com o cachorro? E É, faz esse bendito desse feitiço. Só que esse episódio, esse feitiço, não permite só ele falar com o cachorrinho, com o doguinho. Ele fala com todos os animais. Então a gente tem diálogos sensacionais. Briga do Dean com o pombo. Cara, esse episódio é simplesmente tem, sensacional. E tem, é um tem. episódio idiota, mas é aquela, sabe aquele episódio É idiota tão que você ruim que não fica consegue não bom. rir? É tão ruim que fica bom. Exato, É né? impossível não lembrar de Dr. Dolittle, impossível não lembrar de Sim, Mib, né? Onde você aham. tem o cachorro. E aí, essa hora do pombo é icônica, assistam. Vocês vão se divertir bastante. É um filler gostoso de assistir depois do gosto amargo que fica a festa do pijama. Uhum, Esse Dog Din exato. Afternoon é bem interessante, é bem gostoso. Ele dá aquela relaxada. Ele não linka nada com ninguém, ele não tem link com nada da história. Ele é um Sim, episódio sim, realmente, se você quiser entrar agora e assistir ele agora, você não precisa ter assistido nada da série. sim. Procura lá, episódio 5, temporada 9, só pra você dar risada. É, exatamente. Não vai mudar em nada. Exatamente. Ele vai do nada para lugar nenhum, mas Exato. é só Mesmo para. assim, É bom. exatamente. Agora puxa o próximo aí, Torce. Eu vou puxar então. Nós estamos entendendo o que está acontecendo com o Cass, nós estamos acompanhando esse redemption dele. Então não dá para ir muito longe. Nós temos que ir para o 6, que é o Céu Não Pode Esperar, o Heaven Heaven Can can Wait. wait. O Castiel, como humano, investiga o caso de desaparecimento que leva ele até um anjo. Lembrando que os anjos, a maioria deles caiu, tá todo mundo jogado aqui na Terra perdido. Alguns se organizando, outros se escondendo, uma grande maioria deles fazendo caca. Então o cast é o que agora é mais humano do que anjo, porque tá sem a graça. Encontra um anjo que é o Hitzi, e aí ele junta o Jim e o Sam, que não é o Sam, né? O Sam que ele tá ali servindo de mochila pro Ezequiel, entre várias aspas. O Ezequiel sempre fala pro pessoal se afastar tanto do Cass quanto desse anjo novo. As demonstrações de humanidade do Castiel vão fazer com que ele se aproxime demais, não só do que ele vai se tornar, ou dos próprios irmãos, porque ele começa a sentir o sofrimento, ele sabe o que é o sofrimento, ele sabe o que é o sentimento de ajuda. Ele conhece uma série de coisas que para nós são corriqueiras e para ele é um mind-blowing. Como pode ser tão simples e complexo ao mesmo tempo, não? O que você tem para comentar para a gente desse episódio do Céu Não Pode Esperar? Esse episódio, ele é um episódio marcante porque ele traz o primeiro ser, ele menciona o primeiro ser celestial que não é nem anjo nem arcanjo, né? Fora, como eles falam de Deus, né?
Ele não é anjo nem arcanjo, o Hitzien, né? Uhum. Ele é como se ele fosse uma mescla de anjo com ceifador, né? Mais ou menos isso. Então, nesse episódio, inclusive, ele ajuda as pessoas que passam por dores profundas ali, né? Problemas emocionais pesados, ele ajuda eles a morrer, né? Então, é uma criatura celestial. Ele não é um anjo, ele não é como se fosse o anjo da morte, por exemplo. Ele é uma classe diferente. Ele não é É, classificado é ali, como se ele né? fosse um alfa dos ceifadores. Nós É, já isso, definimos esse é. conceito de alfa para vocês. Pelo nosso Uhum, entendimento, é como se ele fosse o alfa dos ceifadores. Ele não isso. é tão poderoso quanto a morte, mas ele é mais Uhum. poderoso e importante que o ceifador. Exato, exatamente. E a gente tem nesse episódio também o Castiel, a gente vê o Castiel novamente aqui. Não tem como falar de episódios de anjos sem o Castiel aparecer. Sem o Aliás, ele vai Cass. ficando muito constante. Essa temporada trata praticamente dos anjos, né? Então, mexe bastante com a mitologia a, a- a história bíblica, né? Não Aham. exatamente mitologia, mas toda a história bíblica, né? Eles transformam mais ou menos numa mitologia, porque eles apesar de carregar a essência dos personagens bíblicos e tudo, eles criam, né, eles romantizam mais a história para dar liga. A gente já falou disso outras vezes, né? Sim. O que a série, como a série trabalha esse tipo de tema, né? Mais religioso e tudo, eles não vão em cima, porque justamente a ideia não é ofender nenhum tipo de Sim. crença, né? Sim. Sim. Mas eles trabalham ali como base, né? Como se fosse uma mitologia e criam personagens baseados naquilo, claro, de forma até um tanto verdadeira dentro do que a gente encontra dos próprios relatos, neste caso Sim. bíblico. Sim. Né, Sim. eles Sim. utilizam bastante ali, né? Então a gente vai ver muitas referências aqui ao Jardim do Éden, já tivemos essa referência Sim. antes, né? Enfim, então é bem importante trazer isso, porque agora o Castiel precisa trabalhar, ele precisa de dinheiro, precisa comer, E ele né? vai Então ele aprender tá coisas importantes com o cara da pizza. Mas a gente vai referência chegar aqui. nisso mais pra frente. Muito bem, grande Adilson ou Avelino. Agora eu acho que nós já desenhamos pelo menos o que vai ser essa nova temporada. Já adiantamos que vai ser melhor que as anteriores. E vamos nós agora para onde? Se você não se importar, ou não tiver nada a acrescentar, eu vou puxar a gente do 6 lá pro episódio 9 já, o Holy Terror. O Podemos. episódio 7, episódio 8 são legais, é bacana ali tudo, mas eu acho que dá pra gente dar uma puxada aqui, galera. Volta lá, assiste, conta pra gente o que achou, né? E por que que a gente pulou, né? Exatamente. Bora lá, duas valetinhas. E por que que encostamos agora nesse dinerzinho para comer uma torta, para comer um pudim, para tomar um café? Pudim! Aliás, Pudim! espera. É isso aí, pudim. Eu espero que você esteja tomando café. Você com água não rende tanto, hein? Tome Tomei um café. café antes, hoje eu tô na água aqui no Ah, cantil. mas tá, mas água, mas é um galão Um substancial de galão, um água. galão. Então, ok. Ah, esse episódio, o episódio 9 o Holy Terror, né? O terror sagrado. Ele é um episódio que muitos dizem, eu concordo, que é um episódio decisivo para essa temporada, né? Porque começa-se aqui uma guerra civil. A gente começa a ver realmente uma guerra civil entre os grupos dos anjos aqui. E mais à frente, os grupos dos anjos, lembrando, eu acabei de falar ali atrás, temos o Bartolomeu, o que restou do grupo antigo da, Naomi, da Naomi, exatamente. E agora a gente vai seguir pegando aqui os seguidores do Bartolomeu, né, contra os seguidores do Malaquias, né? Agora. E os conflitos são realmente brutais entre os anjos. Assim. Aqui agora é anjo matando anjo, graça que voa pra tudo que é lado, né? Se tem uma coisa que não dá pra falar sobre esse episódio é que ele não tem graça, entendeu?
É né? graça voando para todo lado. Esse Graça episódio para todo também mundo. marca uma identidade a ser revelada. Nesse episódio, a gente descobre que o Ezequiel, na verdade, é o Gadrael. Gadrael, esse que foi o anjo que deixou o mal entrar no Jardim do Éden. Eu falei. Então, é uma revelação chocante, é uma coisa importante para a gente saber. E nesse episódio, a gente se despede de mais um Winchester honorário. Lembrem lá atrás que eu pedi para vocês olharem com cuidado e se afeiçoarem ao nosso profeta, ao nosso Kevin Tran. Nesse episódio, Kevin Tran vai de arrasta. Nesse episódio, o Gadrael dá fim nele sobre as ordens daquele Transformer do capiroto que nós falamos lá, do Metatron. Que, claro, talvez eu coloque o Megatron aqui. Vocês que estão assistindo agora já sabem o que eu decidi. Mas o Urso do Futuro ainda não escolheu. Vamos ver o que acontece. Boa, 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 boa. Esse episódio aqui, ele traz realmente muitas reviravoltas, né? A questão dos anjos, o Gadriel se revelando no lugar de Ezequiel, né? O Gadriel que também se revela como estar trabalhando pro Metatron. Então tem um monte de reviravolta aqui, né? E nesse episódio também, a gente tem a volta dos poderes, mesmo que temporariamente, pro Castiel. Castiel recupera os poderes aqui nesse episódio também, né? De forma parcial, né? E também, ou seja, ele ainda tá fraquinho, ele não tá com 100% do poder, talvez uns 30%, né? Ele tá bem fraco aí, mesmo, né, recuperando aí, porque ele se utiliza da graça de um outro anjo. Lembra que eu falei que vai a graça para tudo que é lado? Então, Aham, inclusive para a boquinha do Castiel. Qual que é o problema disso, Orso? A graça de um outro anjo não fica para sempre sim, num anjo que não é o receptáculo original. Ela se desgasta, ela vai exatamente. embora, né? Como se fosse uma, sabe aquela pilha sua que já não aguenta mais a É carga? aquela É a mesma história, coisa. para galera entender, e fazendo alusão ao que nós estamos passando hoje no supermercado. Lembrando que é 2025, se você está assistindo isso mais para frente, eu espero que as coisas estejam melhor. É a mesma coisa que você comparar leite condensado com bebida láctea sabor leite condensado. Então é a mesma coisa. Quer dizer, Exato. a graça de um anjo ela funciona parcialmente no outro, mas não na sua totalidade, e por vezes ela traz um debuff. Então ela, ao mesmo tempo que ela te ajuda de um lado, ela prejudica de outro. Continua. Exatamente, exatamente. Então, o que nos leva a uma busca que o Castiel passa a ter a partir daí, que é o retorno da sua graça original, né? Então a gente vai ter esse mini arquinho aí acontecendo, que é importante pro personagem, né? E realmente esse episódio tem todos esses apontamentos acontecendo, né? Para mim, o pior, o mais marcante dele é a morte do Kevin Tramp, que realmente eu fiquei assim, caramba, cara. E o Gadriel, ele frita, literalmente frita, né? Ele é O... implacável. Ele é mais implacável que os demônios que todos nós enfrentamos até agora, né? Uhum, exatamente, E exatamente. lembrem-se de um outro fato que o Adilson Avelino já trouxe para nós. Profeta só pode haver um por tempo. Então, uma vez que o Kevin ele foi de vala, provavelmente em algum lugar vai surgir um novo profeta. E Uhum, aí eu vou uhum. puxar a gente não tão longe, porque são fatos que se conectam a esse. É quase aquele episódio que aparece no final, continua, mas não é o caso, mas a história é bem amarrada, que é o Road Trip, que é a viagem, que é exatamente o episódio 10. Então o Jim e o Sam e o Crowley, sim, o Crowley, se unem para ajudar o Sam a expulsar o Gabriel. Porque o cara tá lá dentro, porque o cara tá seguro, porque agora ele foi descoberto, ele pode ser perigoso, ele pode, da mesma forma que ele estava ajudando, entre muitas aspas, o Sam, dar fim no Sam, porque ele é implacável, haja o que ele fez com o Kevin. E aí o Crowley entra na mente do Sam para dar informações para tentar ajudar o Sam a expulsar o Gadriel, porque como ele disse sim, só ele tem o poder de falar não, só ele pode Exato. falar
o Ticket venceu. E aí o Crowley, Isso. dentro da mente do Sam, ajuda ele a tomar as rédeas do próprio corpo, mostrando um lado mais útil do nosso Crowley. O Crowley, ele está tentando ganhar a confiança da verdade dos irmãos para conseguir um pouco mais de espaço, uma vez que ele é aquele tio do pavê, que de vez em quando aparece, mais atrapalha que ajuda, mas eles sabem que o Crowley é importante, ter o Crowley por perto é uma ferramenta interessante. Lembrando que eles não têm mais o Bob Singer, o nosso Bob foi de arrasta, quer dizer, eles não têm mais aquela figura paterna, eles não têm mais aquele conforto que eles buscam em algum momento do próprio Crowley. O Crowley, por vezes, faz esse papel de Bob. Claro, com muitas aspas, claro, o Crowley é o Crowley, mas ele tem essa figura paterna, meio paterna, ele assume meio o padrasto dos moleques por enquanto, pelo menos nessa temporada, né, Adilson? Como foi o road Exatamente. trip? Eu gosto bastante desse episódio pela ironia que ele carrega, né? A gente já Uhum. falou aqui, eu vou dizer de novo: anjos não podem possuir ninguém, eles precisam ser aceitos, né? E aí existe essa questão, né? E aí, será que não dá para exorcizar Um anjo? simplesmente não existe um exorcismo angelical, Aham. né? Não, não existe exorcismo angelical. E agora? Aí entra aquele negócio, espera aí. Quem pode entrar lá dentro sem precisar ser convidado? Um demônio. Sim. Pelo menos se eu tivesse um demônio em algum Será que lugar nós desse temos um na nossa bunker, lista? A Meg, o Crowley. Opa, o Crowley! olha só, e tava ali, né, no quartinho ao lado, né? E é um episódio que traz, na verdade, para mim esse episódio ele resgata também o Crowley pro público, né? Porque até então ele andou dando umas mancadas bem feias, né? Sim, Aprontando das dele. E aqui ele começa a entrar de novo, né, no gosto da galera, porque ele entra lá na mente do Sam, ele possui o Sam, né? Lembrando que nesse momento o Gadriel tá dormindo, ele sim. não pode estar acordado, porque ele repeliria, né, o demônio, Fácil, né? fácil. Então ele está contido e ele precisa dizer não. Obviamente, o Sam luta contra o Crowley. Quem é você? O Crowley? Seu demônio. E não é fácil, né? É, Até que o Crowley precisa pensar num jeito de convencer convencer o ele. Dean, o Sam, de que ele está ajudando o Dean. E ele usa uma palavra, né? Eles têm, o Sam e o Dean têm uma palavra de que quando eles utilizam, eles sabem que o outro está com problema, né? Aham. Então, o Crowley não teria como saber dessa palavra se o Dean não tivesse contado. Não tivesse E falado. aí, quando o Crowley fala essa palavra para ele, ele entende, fala, peraí, tem alguma coisa realmente acontecendo. E aí ele começa a prestar atenção Sim. no Crowley, e aí onde o Crowley ganha ele, para ele poder dizer não, né, e realmente expulsar o Gadriel, e funciona, o plano funciona, mas dá trabalho, não é tão fácil, né? E aí Entrar ficamos lá a e mais pronto. um desafio, além de explicar para a gente por que nós pulamos. Nós não vamos dizer essa palavra, nós gostaríamos que vocês que assistiram deixem aqui nos comentários a palavra. As pessoas que se acertarem vão ganhar um coraçãozinho, vão ganhar uma resposta bacana, vão ganhar um quartinho aqui no bunker, vão se provar realmente caçadores e fãs da série e companhias mais que inestimáveis aqui no banco de trás do Impala. Então, se você assistiu, se você lembra de qual é a palavra, deixa aí nos comentários. O Eu primeiro que acho. comentar vai ganhar um fim de semana grátis no bunker, com todas as despesas pagas. É, cortesia do ampliadamente. Cortesia do ampliadamente. O ampliadamente Exatamente. que vai bancar. Bom, não dá para correr, não dá para Não. fugir, porque o próximo episódio ele é basicamente o cerne dessa temporada toda. Toda essa temporada gira em torno dessa criatura que a gente sabia que mais dia menos dia iria aparecer. A gente imaginou como seria, quando seria e por que seria. E chegou o momento dele. Firstborn, o primogênito. O Crowley leva o Dean até um demônio aposentado. Imaginem se tem um cara acima do Crowley, um cara que ele respeita, só que tá aposentado, tá de boas. Pensem em tudo que já aconteceu nesse universo. Imaginem que esse cara continuou de boas todo o tempo, apesar de tudo, ele tá realmente querendo paz e sossego e tranquilidade. Esse demônio aposentado é ninguém mais, ninguém menos do que o Caim, o primeiro assassino de acordo com a mitologia cristã. E o Dean precisa encontrar a primeira lâmina para deter
um demônio que a gente já conheceu rapidamente, um demônio que é deveras sedutor, ela lembra um pouco a própria Meg, ela tem um pouquinho daquela ladra que estava com ela, que estava com eles, eu não lembro o nome da menina. Bela. A Bella, exatamente, a Bella Thorne. Então é complicado. Nós temos que encontrar essa lâmina para deter a Abaddon. O Caim reluta, o Caim não quer se envolver e ele diz que para dominar a lâmina ele precisa passar uma marca. Só quem tem a marca pode usar e dominar a lâmina. E é nesse momento que nós vemos o nosso Dean Winchester tendo contato com a sua versão mais sombria. Ele recebe a marca de Caim. É um momento épico, é um momento muito legal. A gente começa a imaginar como ele vai se sair dessa, como ele vai tirar isso dele depois. E nós não temos ideia do quão poderoso ele se tornou por causa dessa marca. Como foi para você, Adilson, conhecer o Firstborn? É interessante como eles amarram, né? Toda a história que a gente vê na Bíblia, né? E eles escrevem por cima um negócio que fica realmente, parece, é bem convincente. Faz total sentido, né? A criação dos personagens como eles fazem, né? Então a gente tem aqui a Abaddon, né? Que ela é, no começo dessa temporada, ela tem a revelação de que ela é um dos cavaleiros do inferno, só separando, existem os cavaleiros do Apocalipse, morte, né, a luxúria, a guerra e o quarto? Não, os Cavaleiros do Apocalipse, guerra, fome, peste e morte. Isso, peste, exatamente. E aí a gente tem os cavaleiros do inferno, que é uma outra classe demoníaca, é uma classe mais forte, né? Ou seja, não dá para exorcizar, a água benta não faz aquele efeito, né? Sal Os grosso ele selos não come com funcionam da mesma churrasco, não forma. adianta de nada. Exato, exato. Precisaria de algo do nível Colt para matar, Sim, né? Lembrando a arminha lá, e eles não têm mais o Colt já era, né? Não existe mais. E então a gente tem aqui a revelação de que a Abaddon é um cavaleiro. Existiu o primeiro cavaleiro do inferno, que é o Caim, né? Caim que exatamente. Ele matou é o Abel, alfa dos né? cavaleiros. Exatamente, ele é o alfa ele é o primeiro deles, né, desses cavaleiros do Exatamente. inferno, né? E ele utilizou a primeira marca, precisa dessa primeira lâmina, né, que é utilizada por ele. Só é uma lâmina dessa que pode matar um cavaleiro do inferno. Ou seja, para matar o próprio Caim, você precisa da arma do Caim, se quisesse Sim. matar ele, né? Ele tá aposentadão, como já o Orso colocou. É até interessante quando eles encontram, porque ele agora é um apicultor, tá todo de buenas, assim, numa fazendinha, nível Smallville, assim, Sim, parece sim. né? Tá bem de férias ali no interior do Kansas, né? E aí, Em um primeiro momento, eu imaginei que fosse aparecer aquela Pequenópolis, né? Equinópolis. Exatamente. Então, e é engraçado porque o Crowley tá se borrando de Sim. medo dele, O né? Crowley Não se caga deixa de esse medo cara. dele. Total, total, né? E é um personagem também que ele aparece, e ele é um personagem denso, ele é profundo, Sim. ele é cativante pra gente, a gente quer saber mais dele, né? Então, essa temporada, como a galera tá assistindo aqui, a gente não consegue ir pulando muita coisa, como aconteceu nas temporadas até a quinta, né? Então é uma temporada mais densa, ela é mais bem amarrada, ela foi mais bem escrita, né? Ao contrário do que aconteceu na sétima, né? Que a gente pôde pular de 3 para 6 e assim por diante, Não, aquela né? lá foi de Esse aqui baseada. não tem como. Exato. Esse aqui não dá para dilacerar assim. A gente tem que saborear bem o episódio Isso. para ir pro São próximo, a próxima raros os bons garfada. momentos até a 15ª, então não vamos pôr tudo na boca, vamos mastigar, vamos comer um pedacinho de cada É, vez. Vamos convidar exato. vocês a conhecerem ou a revisitarem os pontos legais dessa nova mitologia, desse novo arco. E tendo isso Exato. em mente, não dá para gente deixar o episódio 12 de lado. Uhum, No uhum. episódio 12, nós temos o encontro de um outro Winchester honorário, alguém que a gente gosta, que a gente chamou atenção para que vocês prestassem atenção nele, que é o Garth. O Garth retorna. Então o Sam e o Dean encontram o Garth no hospital, descobrindo que ele se casou
que ele tem uma família, porém, todavia, contudo, entretanto, somente, o Garth se tornou um lobisomem. Só que ele é pacífico, ele é convertido e ele precisa se defender do resto do clã. Ele é um lobisomem do bem, se dá pra gente classificar isso. E aí tem os clássicos abraços do Garth. Nós temos um arco muito bacana do Garth nesse episódio, mas eu quero convidar o Adilson a continuar esse papo. E aí? Esse episódio, apesar de trazer o Garth de volta, eu adoro ele. Pra mim, fizeram com o Garth quase o que fizeram com o Castiel nesse episódio. Queriam desfazer do personagem e não sabiam como. E aí criaram esse arquinho pra ele e tal, pra dar um fim nele. Depois ele fica, né, de fora. Não gostei desse episódio nesse sentido, né? Tem lá a sua importância pelo próprio Garth, né? Eu gosto muito dele, é um personagem sensacional. Ele faz parte da alcateia de lobisomens do bem, como o Orso bem colocou aqui, que é liderada pelo sogro dele, né? Como o Orso colocou, ele é casado agora. O sogro dele, ele é líder de uma alcateia, como se eles fossem um grupo religioso, né? Inclusive, né? Então eles tocam ali pianinho, suas músicas religiosas no domingo à noite, é como se fosse aquela família vizinha sua que você vê todo fim de semana indo para a igreja, sabe? Mesma coisa, né? E e aqui a gente até meio que entra de novo naquele negócio do todo monstro precisa morrer, todo Sim. monstro é mau, pá, né? Isso sempre vão dar um jeito de trazer pelo menos em um episódio por temporada essa questão, né? E eu acho interessante, acho isso bem Manter, bacana, manter né? essa questão viva é legal porque dá margem a várias interpretações e pode ser o start Exato. de uma conversa Uhum. muito legal, né? Exatamente, né? Lembrando que nesse episódio, até esse episódio aqui, a gente tem aí, houve, né, uma ruptura da sintonia mesmo, do relacionamento dos irmãos Winchester, né? O Sam e o Dean estão se falando direito, sim, eles estão pé da vida, né? Mais o Sam com o Dean, porque o Dean fez o que fez para salvar ele sem consentimento do próprio Sam, o Sam se sentiu meio traído, ficou aquela coisinha, né? Sempre vai ter, né? Entre eles dois ali. E o Garth, ele até faz alusão a isso em alguns momentos durante o episódio, porque ele gosta dos dois, então Sim. ele fica tentando reaproximar Ele ali, né? tenta fazer o juiz de paz, né? Ele tenta aproximar os Isso, dois. exato. E acaba que meio que surte um efeito, porque nesse episódio o Dean, ele admite que não sabe como ele consegue se reconectar de novo com o Sam, né? Tá cada vez mais Difícil, né? larga essa É. fenda entre eles dois, né? E o Dean não sabe o que fazer para impedir isso, né? E normalmente, o Orso, não sei se vai concordar comigo, galera aí também, sempre que há essas rupturas entre eles dois, é normalmente o Dean quem faz o movimento de apaziguar, e não, pô, vamos aqui, vamos trocar ideia e tem aquela DR no final do episódio, né? Normalmente Normalmente é puxado Jim, pelo o Dean. Jim é o racional, o Jim puxa pelo lógico e o Uhum, Sam ele é mais instinto, ele é mais explosivo, né? Então realmente uhum. é sempre o Jim que busca realmente essa reaproximação. Exato, exatamente. Dito isso, a gente fica nesse episódio aí com aquela coisa, não gostei do que foi feito com o personagem com o Garth, todavia é um episódio importante, sim, É, fecha o arco do pra gente Garf, né? acompanhar. E aí, para onde Exatamente. vamos, Adilson? Deixa eu ver, eu acho que aqui a gente consegue puxar para o episódio 14, a menos que você tenha alguma coisa aí Não, o sobre episódio o. 13 é interessante, assistam, porque o tema envolvido no episódio 13 tá na moda. Então imaginem um pistacho. Imaginem que vocês tenham uma criatura dessa próxima para poder realizar o que ela realiza. Não vou dar mais spoilers. Vamos para o episódio 14. O Banker dos Homens de Letra está assombrado por um fantasma que está tentando se comunicar com o Sunny e com o Jim. Eles descobrem que esse fantasma é nada mais, nada menos que o nosso Kevin Tran. Ele ficou preso entre os mundos. Ele não está no limbo. Ele não está no purgatório, mas ele está naquela faixa estreita entre as realidades. Ele não está no mundo dos vivos e ele não está esperando a vez dele no mundo dos mortos. É um episódio bem interessante, bem complexo, porque é a despedida definitiva que nós damos para o Kevin. É um momento emocional, é muito tenso essa despedida. Então dói porque a gente vê nele o adolescente que a gente conhece, aquele colega
meio descabeçado, mas que é cheio de boa intenção e pouca experiência. Então, o Kevin, a gente se despede dele com a mesma dor no coração que foi se despedir da Joe, que foi se despedir do nosso Bob Singer, que foi se despedir do pai Winchester. Quer dizer, nós tivemos aí uma infinidade de perdas no cemitério Winchester, e nós já temos lápides o suficiente, né, Adilson? Exatamente, esse episódio, trazendo inclusive o encontro do Kevin com a mãe ali, né, seguindo, mesmo morto, ele acaba continuando, né, como parte da história, né. É interessante que o que acontece com o Kevin, ele realmente foi muito pesado, né, e tanto que trouxeram um episódio só para tratar disso, dar realmente um desfecho, né? Tá, peraí, mas foi só aquilo, só fritou ele e pronto? Não, foi tão pesado que eles precisaram realmente explicar, dar um direcionamento para a alminha dele, né? Para onde vai, o que acontece, né? No caso dele, né? E ele acaba sendo, talvez, eu vejo assim, pelo menos, um dos símbolos mais fortes do que da tragédia que foi a Sim, queda dos anjos. sim. Né, do como isso respingou nos outros personagens ali, né? Acho que o Kevin é porque ele estava realmente ganhando muito espaço assim no fandom, né? Então até hoje ele é lembrado pelos fãs da série com muito carinho, né? O Tanto que lá personagem do no Kevin Tran. começo nós já chamamos a atenção para que vocês prestassem atenção Exato. no Kevin, porque ele até hoje ele é respeitado, é um personagem que foi meio que castrado. Eu acho que caberia mais participações dele, caberia ele continuar, pelo menos até o final dessa temporada. Foi uma coisa meio abrupta, mas foi necessária porque tinha que demonstrar o perigo iminente que era o anjo que estava cuidando e curando o nosso Sam Winchester. Exatamente. Para Posso onde, puxar Adilson? episódio 16 pra gente? Bora, 16. Pulamos o 15. Pulamos o Exato. 15, mais uma valetinha, mais um espaço, uma lacuna para que vocês pesquisem. Já dou um spoiler desse episódio. Tem a ver com o Slenderman, que é uma lenda que nasceu na internet, e tem a ver com aqueles caçadores que a gente conheceu lá atrás, tem a ver com os Ghostfacers. Então Exato. assistam e depois venham dizer para nós o que vocês acharam. O próximo episódio é o 16, não tem como ir muito longe, porque o Uhum. nome desse episódio é sugestivo. É Blade Runner, Blade Caçadores, Runner. exatamente. Quem não assistiu Blade Runner, para tudo, assista Blade Runner, que é maravilhoso. O Dean está sobre a influência crescente da marca. A marca começa a se adaptar ao Dean e ele se adaptar à marca. É uma coisa muito preocupante, a gente não sabe onde isso vai levar. E aí eles procuram o Crowley. O Crowley tá viciado naquele suquinho diferenciado, só que a versão diet, a versão zero lactose, né? E aí o Crowley no auge do seu vício implorando por mais. É um vislumbre memorável, porque nós vemos o Crowley vulnerável, o Crowley patético, nós vemos até onde o Crowley chegou. É um episódio rápido, é um episódio sem muita conexão, mas é um episódio que nos mostra até onde o vício pode levar uma pessoa. Então é um episódio interessante por esse sentido. Mais alguma coisa sobre o Blade Runner ou podemos? Esse episódio aqui, a referência do Blade Runner, The First Blade, a primeira lâmina. Então, é realmente, de fato, aqui a gente tem a aparição da lâmina, que até então o Dean só aceitou a marca, né? Para você empunhar a lâmina, você precisa da marca do Caim. Se você não tiver a marca, não serve de nada, é só uma queixada de Pe- mula de osso. Um pedaço Quer de dizer osso, nada. Exato, né? Então aqui eles precisam da ajuda não só do Crowley, né, mas também do Magno, né, que é um ex-homem de letras, né, e ele precisa ajudar eles. Somente uma pessoa ia conseguir buscar a lâmina e por isso eles recorrem daí ao Crowley, né, com os poderes dele ali, consegue ajudar eles ali. Então a gente tem aqui o Dean recuperando e segurando pela primeira vez a lâmina de Caim, né? E aí ele já sente nesse primeiro momento, ele já sente o poder
maléfico, né, dessa lâmina, né? Então aí a gente já consegue é um daqueles episódios que no momento você já pensa, vai dar ruim isso aí. Não tem como dar Agora, bom. fica o meu questionamento. Uma vez que o Dean é muito mais ligado com as forças angelicais, por ser a casca do Miguel, por ter o colarzinho que é o GPS de Deus, O e por GPS de sempre ser Deus. atendido sempre que faz uma oração, talvez ele não se corrompeu ou ele não se autodestruiu por causa disso. Imagine você, Adilson, e vocês que estão nos acompanhando, se a marca tivesse sido transferida para o Sam. Teríamos um problema. Já tem Houston, uma conexão com o outro lado, né? exatamente. Houston, o barato é louco. Houston, we have a problem. We have a fucking problem. Bem por Então aí. é interessante até a escolha dos irmãos. E aí isso não fica claro, eles não explicam isso. Isso é teoria da conspiração da minha própria cabeça, mas que faz sentido Paz, com certeza. na escolha do Dean. Agora o Dean tá com a espada de Tandera, agora ele tá aqui, tá com uma arminha que poderia ser melhor, né, Adilson? Nessa mitologia nós temos várias lâminas e facas e diferentes e não sei o quê, umas coisas bacanas, bem trabalhadas. A do Caim, eu acho que merecia um pouco mais de cuidado, né? Parece o resto do almoço dos caras da Era do Gelo. Muito bom essa Então, referência. eu É, acho realmente. merecia um cuidado maior pela importância que ela tem, né? Uhum. E agora o Jim já colocou o Crowley na recuperação. Agora nós já temos a arma definitiva para resolver os problemas. Nós temos um Crowley passando pela desintoxicação, deixando de tomar aquele suquinho especial. Adilson, eu já posso imaginar aquele lettering, a estrada até aqui. Eu já posso sentir saudade daquele Kansas que a gente gostou. Muita gente veio a conhecer a banda através do universo Supernatural e descobriu que além da icônica música, eles têm vários outros clássicos. Muitas vezes você já gostava da música, mas não sabia que era dos caras. Então nós estamos encaminhando para o final dessa temporada. Qual vai ser a próxima parada do Impala? Ó, eu pensei em a gente ir pro episódio 18, partindo do 16 aqui, mas eu vou pegar no 17 ainda, que o 17 ele é importante. No episódio 17, o Mother's Little Helper, o pequeno ajudante da mamãe, a gente tem aqui uma coisa que é importante realmente para você conhecer melhor personagens. Então a gente tem aqui nesse episódio, durante uma investigação que o Sam está fazendo, a expansão da história, o contar melhor quem é a Abaddon. Então a gente começa a conhecer mais o passado da personagem. Isso é uma coisa, é um formatinho que eles têm dentro dos episódios que eu acho muito interessante, eu acho que funciona muito bem, que é pegar um episódio teoricamente que seria vazio para contar a história. Para dar mais ganchos na narrativa, né? E você realmente saber quem que é aquela pessoa, aquele personagem que você está contando a história. No caso aqui, nesse episódio, a gente tem da Abaddon, a gente começa a conhecer um pouco melhor do passado dela, ela como antes, né, de ser casca, digamos assim, também, de um dos Cavaleiros do Inferno, né? Que também trabalhava com os homens de letra, e a gente tem aqui a volta do avô dos meninos, né? O avô paterno, né? Ah, O Henry Winchester, ele aparece aqui nos flashbacks, sim. né? É bem legal. E é como se fosse o avô gente boa, porque teve o É outro o avô avô, gente carniça, né? boa, não é o Carniça, não é o Samuel, é o Harry. Exato. Imaginem o pai Exato. do pai, Winchester. Ele Pai só do por aí John. ele já tem que ser gente boa. Bem por aí, bem por aí. Então, aqui a gente vê também o Dean sendo mais consumido. Então, é um episódio também que mostra já a marca do Caim fazendo já os estragos no Dean. A personalidade dele já tá diferente, né? Ele já tá agressivo, né? Então, ele já tá diferentão ali. Então, esse é um episódio que não dá para pular. Né? Ele expande história, ele mostra a corrupção do Sim. Dean, corrupção não no sentido político brasileiro, galera, corrupção no sentido de partir do lado bom pro lado ruim. É, no sentido de corromper a bondade ou de instigar pontos negativos que ele já tenha dentro dele, né? Exatamente, bem por aí. Então, é um episódio que faz essa ponte com os homens de letra, faz essa ponte com o passado da própria Abaddon, né? E já encaminha a gente para vislumbrar o que vem por aí
acontecer com o Dean, né? E aí, a partir daqui, a gente pega o embalo no episódio 18. 18 nós temos aquele Transformer do Capiroto. Nós temos o Metafiction. Pra mim, eu olho para aquele Metatron, ele parece o Augustinho da Grande Família. Ele é meio somebody love, ele é meio nos Vai que migué. cola. E nesse ele vai tentar dar um migué. Ele vai tentar convencer o Castiel que se juntar a ele para reconstruir o céu. Oh, aconteceu uma catástrofe. Oh, vários dos anjos foram jogados na terra. Oh, vamos refazer tudo isso. Então ele tenta dar um migué, dar um somebody love no Castiel, convencendo ele para reconstruir. E o Castiel, apesar de não estar com a graça completa, essa experiência que ele teve sendo humano tornou ele muito mais perspicaz e ele consegue entender esse somebody love. Eu acho que a parte da humanidade dele que foi desenvolvida vai acrescentar demais para as decisões dele para que ele fazer cagada mais para frente. Tanto que ele se recusa. Ele fala: não, não quero, não vou, eu vou reunir uma galerinha aqui que eu acho legal. E aí ele descobre mais para frente que o Metatron tem planos muito maiores e mais ousados. A tentativa do Castiel, embora corajosa, ela fracassa e aí ele não consegue liderar os anjos. Os anjos até veem ele como um general e subsequente a traição do Metatron a ponto de virada importante. Coisas importantes acontecem com os personagens a partir de aqui. A partir daqui, lembrando que nós estamos na reta final. Lembrando que eu jamais gostei, que jamais confiei nesse Augustinho Carrara do céu, desse Metatron. E aí, Adilson, como foi esse Transformer? Esse Metatron realmente, é um cara, ele é liso, cara. Ele consegue ser pior do que o Crowley, consegue ser Passo, pior que o passo, Crowley. passo. E por isso eu gosto do personagem no sentido de vale a pena tê-lo. Né? Sim. É um vilão que convenceu, que valeu a pena ter na história, né? Diferente da sétima temporada, blá blá blá. Mas aqui a gente tem também seguindo aquele caminho que eu estava puxando do outro episódio, que é a agressividade crescente do Dean devido à marca, né? Aham. A gente tem um personagem aqui que vai de arrasta por conta da marca ali. Sim. A gente tem aí o Gadriel já, né, tentando negociar ali com o Dean, né? Negociar uma paz ali, tudo. O Dean fica sangue nos olhos, a marca domina ele, e aí ele vai pra cima do Até Gadriel, parte. imbuído pelo carinho e amizade que ele tinha com o Kevin, né? Pelo que ele fez com o Exato, Kevin. Eu acho que exatamente. Tanto, O Dean meio se deixa levar por conta disso também, né? sim, exatamente. Eu acho até que o Dean iria fazer algo nesse sentido, mesmo sem estar com a marca. Se ele Sim. tivesse ali uma lâmina angelical para ir para cima Não, se ele pudesse do, matar na do anjo, ele mordida, ele iria. faria. Exato, né? Lembrando que não é um arcanjo, é um anjo normal, né? Então a lâmina, por exemplo, a lâmina do Castiel mataria, Sim, né? sim. Com certeza, né? Então não seria necessário literalmente a lâmina do Caim, né? Então é um personagem que merece por tudo que fez, né? Todas as mentiras. Então ele vem dando pisada Imaginem que o Dino usou uma bomba atômica para abrir uma lata de molho de tomate. Basicamente isso. bem por aí. Boa referência. E na verdade, pensando sobre o personagem, o Gadriel, eu nunca tinha pensado nesse sentido. Não sei se você vai concordar, Orso. É um personagem que tinha tudo para ser usado nessa temporada de forma diferente. Porque ele dá a entender lá no começo de que é um personagem que foi mal interpretado, injustiçado e que busca uma redenção para ele, né? No sentido Ou de se não provar, ó, uma, vou ou provar. se não uma redenção, até o lado, o lance de poder contar o lado dele da história. Eu Exato, acho que não é nem o exatamente redemption, isso. mas é deixa eu contar o meu lado. Aí, uma Uhum. vez que nessa temporada nós temos o próprio Caim, eu acho que seria interessante uma interação entre os dois, porque teoricamente eles já se conhecem. Sim, sim, Então, totalmente. seria um episódio muito interessante para eles enfiarem no meio, mesmo que filler, mesmo que não fosse acrescentar nada para a trama, iria Sim, enriquecer a trama, né? exato.
Porque tanto ele podia ser ele realmente poderia ter sido um aliado de valor nessa temporada, que poderia ter morrido pelas mãos do Metatron, até poderia ter sido, né? Ou da própria Abaddon, né? Já que ela é a grande vilã aqui nesse primeiro momento, né? A gente acha, na verdade, o vilão principal de fato é o Metatron, né? Então eu acho que tanto de um quanto do outro, para dar um fim nele, seria mais bem utilizado o personagem. Então eu não gostei muito desse fim que foi dado pro Gadriel. Tinha mais potencial o personagem. Concordo. E vamos agora para onde? Temos poucos episódios, a estrada está acabando. Vamos pro 19. Vamos pro 19, Alex que. Zane e Alex Zane. Nós temos aqui a Exatamente. introdução de uma personagem que veio meio que para substituir a Joe e a Ellen, mas não tem o carisma, É, não tem o charme, mas entendemos o valor da Sheriff Mills. A Sheriff Mills pede ajuda ao Sunny e o Dean quando ela faz amizade com uma jovem que está fugindo de um ninho de vampiros. essa personagem, lembrando que a xerife, ela já apareceu, né, lá na quinta temporada pela primeira vez, e ela de vez em quando ela pinga num episódio assim, a gente não dá Aham, muita importância, né? sim. E aí agora com a saída de Kevin Tran, né, próprio Bob, né? Inclusive ela tem uma ligação com o Bob, né? Ela se alia aos Tiveram meninos Somebody por Love conhecer o Bob ali. Singer, né? A palavra-chave foi essa, né? Bob Singer. Você quis dizer Bob Singer? Né? Liga pro Bob. Bob Singer, né? Foi É, essa chavinha aí sim, que sim, aproximou eles, né? E ela acaba agora que ela vai ficar um pouco mais recorrente da partir da próxima temporada, né? Na 10ª temporada. Aqui foi só realmente uma reintrodução, né? Dela, tipo, ó, lembram de mim? E Foi agora tirar ela ela da vai. geladeira para ela ir descongelando, né? Isso, o jogador que vai entrar, ó, vai pro aquecimento, né? Já vai entrar daqui a Exatamente, pouco, é isso aí. né? Bem isso, né? É um episódio bem legal, mas por essa questão de trazer de volta, né, a Jory e apresentar a Alex, né, que vai voltar depois, justamente Sim. com a Lembrando que Jory, né? tudo que o Bob tinha de instinto paternal, a Jodie tem de maternal. Então Exatamente. ela se liga aos rapazes, ela se liga também a alguns momentos, algumas criaturas. Nós temos aquele dilema moral Winchester que vem sendo trabalhado. E em alguns momentos vai passar também pela vida da Jodie Mills. Ela vai ter que definir e decidir quais criaturas merecem a vala, por que que as criaturas merecem a vala e o que separa uma criatura ruim de uma criatura boa, entre muitas aspas. Chegamos agora então para o Bloodlines, Laços de Sangue. Falta pouco, Adilson. O Sunny e o Dean vão para Chicago investigar um caso. O episódio foca nas 5 famílias de monstros que governam o submundo daquela cidade. E aí nós temos uma coisa deveras interessante. Esse episódio, na verdade, ele foi criado para servir de spin-off para uma série que nunca aconteceu, mas eu quero que você me passe as suas considerações sobre Bloodlines. Na verdade, é um episódio bem vazio, né? Eu nem sei se o projeto era tão ruim, tá? Porque esse episódio, ele é literalmente um piloto, né? De uma série de monstros que ia acontecer em paralelo a Supernet, né? Eu não sei se a série era tão ruim, mas esse episódio é ruim. Então, talvez a série não foi pra frente, o projeto, por conta desse episódio em si, né? Talvez não tivesse, talvez se a série já tivesse estreado e eles cruzam com os Winchester, fosse outra história. Mas aqui ficou uma coisa de tipo assim, ó, o Sam e o Dean, descobrimos que existem as famílias aqui e tal, exatamente o que o Orso narrou aqui, né? No submundo ali, tudo, não sei o quê. O que que a gente vai fazer? Ah, nada, vamos embora, vamos picar mula. É isso que acontece no episódio. Exatamente. Esse é um episódio descartável, tá? Eu fiz questão de Total. trazer para vocês de forma rápida, porque assim como nós temos os fillers que acrescentam a narrativa de alguma forma, a partir dessa temporada nós temos os episódios totalmente descartáveis, que é o caso desse 20. Então, sempre que aparecer desses descartáveis, a gente vai dar uma breve sinopse para vocês e bola para É. frente. Chegamos então no Rei dos Condenados, Adilson. King of Them, né? O Rei dos Condenados. A gente tem aqui novamente trazendo já Abaddon, né? O plano dela em derrubar o Crowley, lembrando que o foco dela é não ter mais o Crowley como Rei do Inferno. Ela é opositora ao partido do Crowley, né? Assim.
Então ela se opõe ali, e então a ideia dela é zarpar com ele fora. O Dean, aqui, ele segue usando a lâmina, né, do Caim. Sabe aquela pessoa que dorme com o celular embaixo do travesseiro? É o Sim, Dean com essa faca. Ele sim. não desgruda dela, né? Então ele agora ele enfrenta a Abaddon nesse episódio já, né? A gente tem ele enfrentando a Abaddon. É uma luta rápida entre eles dois. Eu achei que fosse ser uma luta Pela mais proporção da elaborada. Abaddon, eu imaginei que o estrago fosse maior, mas o Dean é poucas ideias. Porque ela cresceu muito nos episódios, né, na temporada, e ela dá toda a pinta de, por ser um cavaleiro do inferno, você pensa, nossa, vai ser a batalha, né? E não foi nem metade do que foi a batalha da quinta temporada do Dean contra o Sam, Sim, sim, sim. né, o Sam Eles não, o perderam mais Lucifer no uma corpo do ótima Sam, né? chance de desenvolver um confronto incrível, né? Exato. Agora nós já sabemos que a coisa está indo. Agora, por um quentinho no coração meu, do Adilson e de toda a galera, nós temos um episódio que, pelo menos no título, referencia um grande clássico do rock and roll, é o Starway to Heaven, do Led Zeppelin. Se você não conhece, nunca ouviu, ouça, vá conhecer. É um dos clássicos do Led Zeppelin. Aqui nós temos o nosso Transformer incitando os anjos do Castiel a se sacrificarem. O Dean, o Sam e o próprio Cass tentam planejar alguma coisa para detê-lo, mas o Dean, ele se torna cada vez mais animalesco. A marca está tornando o Dean em uma criatura. Ele não consegue mais controlar direito o seu lado racional, o seu lado humano. Ele está virando praticamente o Jason, né? Ele é poucas ideias. Se tem que resolver, ele vai lá e resolve. Então é o momento onde a gente vê o Dean sendo consumido pela marca. Nesse episódio, ele dá um fim no Gadriel de vez. O Gadriel até Uhum. tenta se redimir, até tenta falar que não é assim, peraí, me mandaram fazer isso. Ele tenta todo e qualquer migué, mas o Dean ele não dá nem atenção. Então, subindo essa escada, Dilson, alguma coisa interessante que você queira pontuar? Sim, esse episódio, né, além eu falei lá atrás, né, que o Gadriel ia de arrasta naquele episódio, ele vai Aham. quase de arrasta, ele leva um corte no Sim. peito ali, aqui ele tem realmente seu fim, né, mas nesse episódio, né, nessa mudança do Dean, sobra até pro próprio Castiel, né, chega a agredir o Castiel, né, então ele já tá realmente, como disse o Orso aqui, animalesco, né, ele já tá mais, né, possuído, então a gente vê já no episódio de como ele matou a Aba, depois de ela ter, né, esticado as botas, ele continua, né, dá-lhe faca, né. Aqui, então a gente já ali já viu. Aqui a gente já começa a realmente sentir que, olha, acho que a gente vai perder o cara, né? Eu senti isso. Sim. Escreveram de um jeito que se você está assistindo pela primeira vez, você vai sentir isso. Se você E vai agora? reassistir como a gente, Sim. presta atenção, dá em toda a pinta de que você perdeu o Dean, cara. Já se Dessa perdeu. vez ele vai de vez pro É, outro lado, seja que lado for. se a gente Agora, pensou lá atrás que o Sam sem alma era maléfico, esse Dean com essa marca ficou elevado à é, potência, sei lá, cara, mostra tá que no o quadrado. Sam não era nada perto do que o Jim pode se tornar se nada Uhum. for feito. E o último episódio, episódio 23 do You Believe in Miracles. Você acredita em milagres? Aí eu quero que o Adilson encerre a estrada até aqui. E aí, como foi para você? Você acreditou? Você botou uma fé no Metatron? E o Handcliffe desse episódio é maravilhoso, o Cliffhanger. Conta, puxa aí, eu vou contigo O na narrativa Metatron aqui. está em ascensão. Ele está transmitindo uma mensagem pela Terra, convocando, convidando e desafiando tudo e todos para que ele crie o céu à sua imagem e semelhança. Uma vez que Deus continua fora, uma vez que o inferno continua em guerra, ninguém sabe quem está no comando, o Crowley está comendo pelas beiradas, o tio Lu está na jaula, até agora o tio Lu está lá de boas. E aí nós temos Sam e Jim tentando fazer tudo para detê-lo. O Jim confronta o Metatron, que é ferido mortalmente pela lâmina, porém, todavia, contudo, entretanto, somente, nós temos
a morte do Dean pelas mãos do Metatron. Só que nada morre por muito tempo aqui, principalmente os dois irmãos, e aí acontece uma coisa deveras peculiar que eu quero que o Adilson divida com vocês. E aí? A gente tem, né, após a morte do Dean, esse é um dos episódios que tem a virada, assim, o final de temporada, talvez os mais chocantes que a gente tem nessa série, né? E um dos melhores, inclusive, o Sam aqui. Ele tenta invocar o Crowley para fazer um pacto para reviver o Dean, né? Só que ele nem é atendido. É tipo você ligar pro É cara e ele só uma olhou a ligação, é o terça-feira no Winchester, não vou universo dos atender. Winchester, né? Exato, exatamente. E na verdade, o Crowley, ele não atende o chamado do Sam, a invocação do Sam, justamente porque ele já tá com o Dean, né? E ele traz de volta pro Dean a lâmina do Caim, né? E Exatamente. coloca nas mãos dele. E aí ele chama. Como quem invoca de verdade o espírito de volta do Dean, é uma cena bem interessante, bem bonita assim, visualmente de ver, né? Para que eles uivem juntos para a lua, né? Uma referência a algumas músicas e tudo. E então o Dean abre os olhos, né? E aquele olho negro, o negro de demônio, aquele olhão que a gente vê, né? E aí você pensa, se o Dean possuído pelo poder da marca já era aquilo, imagina ele agora demônio, né? Exatamente. E tem uma coisa interessante, depois isso vai ser mostrado na próxima temporada, a gente vai chegar lá, mas já adiantando, lembra do símbolo que eles têm antidemoníaco? Aham. Ele se torna o contrário, ele vira de ponta cabeça. É bem interessante, poucas pessoas repararam nisso, mas quando mostra ele, a estrela tá invertida de ponta cabeça. Mas aí Obviamente, não tem a ver com a história, é um erro de maquiagem, de continuista. Aí é um easter egg. Bom, o Impala já chegou no nosso bunker. Eu acho que dessa vez nós não comemos nem Pringles. Pringles continuamos não deu. aguardando o patrocínio. Mandem toneladas de Pringles para nós que nós gostamos muito. Então o Impala já Com está no certeza. cantinho, nós já vamos tirar a poeira dos livros. Cada um está indo para o seu quarto para fazer o que acha que deve. O Dean, que será desse novo Dean? E será que o velho Dean está lá dentro em algum lugar de alguma forma? Como essa marca reviveu ele? Por que que essa marca reviveu? Tudo isso na temporada 10. Eu convido vocês a continuarem acompanhando a jornada dos Winchester. Nós vamos trazer às 15, nós vamos trazer talvez se vocês quiserem o spin-off daquela carniça, mas falaremos depois. Adilson, mais alguma coisa que você queira complementar? Só dizer que essa temporada, pra mim, foi um respiro no sentido de qualidade, porque até então a gente viu ali um respiro, uma sexta temporada boa, mas mais fraca, comparando o que a gente viu até o final do primeiro arco principal na quinta temporada. Sétima e oitava, a sétima principalmente muito fraca, e a oitava ainda se arrastando, melhorando um pouquinho, mas ainda se arrastando, né? E essa nona temporada, pra mim, já volta num outro nível. Dá Então é uma uma temporada que eu estabilizada, gosto né? bastante. Dá uma estabilizada. Exato, É como exato. se a gente estivesse passando por quebra-molas infinitos e agora o asfalto começou a ficar liso de novo. Exatamente isso, exatamente isso. Então, aguardem a próximo vídeo, a próxima temporada. Já convidei vocês a ir lá para ampliadamente. Eu acho que vocês todos já são membros, já estão assistindo, já estão acompanhando. Continuem indicando para o Adilson, continuem indicando pessoas e assuntos interessantes. Ele está montando a grade para o mês que vem, para o ano que vem. Talvez o assunto ou a personalidade que você indicou possa ser entrevistada lá no Ampliadamente. Uma vez ou outra vocês vão me ver enchendo o saco por lá, mas acompanhem Certeza. uma entrevista que ele fez comigo, muito bacana, sobre o cinema em si, sobre como era consumir cinema, como foi essa transição análogo-digital que a nossa geração passou. Muita coisa bacana lá. É nozes. Valeu! Assuntando filmes e afins.